Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à segunda parte do assunto. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos para as características do socialismo, certo? Nós vamos ver que o socialismo ele é caracterizado pelos seguintes princípios: propriedade estatal, é tudo pelo Estado, tudo para o Estado. Inexistência de classes sociais, é um ideário visionário que eles tinham, né, com relação a isso, nunca chegou a se cumprir. Visa o bem-estar social, isso tudo é um ideário, tá? Nada teve em relação ao socialismo real, nada foi de acordo com isso aqui, tá? E economia planificada, certo? E a criação de um único partido. Na China também nós temos atualmente um único partido, né? Dissolveram os outros partidos e desenvolveram também o seu partido. Diz o ditado, a história se repete, né? Então vamos lá ver alguns detalhes. O socialismo ele se iniciou na década de 1917, certo? De acordo com os historiadores, ocorreu várias revoltas do povo por conta de Nicolau II, né? Por conta de algumas injustiças que aconteciam. Surgiu no período da história, né? Quando a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial, na metade, o Vladimir Lenin ele estava já criando movimentações, né? Entre os quais ele fazia parte do movimento bolchevique, certo? E daí o resto da história eu acredito que vocês conheçam. Se não conhecem, dê uma lidazinha a respeito de como ocorreu a Revolução Russa na íntegra, tá certo? Com maiores detalhes. Tá bom? Vamos seguir em diante. Bom, pessoal, nós vamos agora para a parte da nova ordem mundial, tá? Nova ordem mundial é quando muda a questão da ordem geopolítica relacionada à hierarquia de países quanto ao seu poderio militar, tá certo? Ou alguns países chegam a ter igualdade financeira, mas não tem uma igualdade bélica, tá certo? Então existe essa questão que é como se fosse um jogo de tabuleiro, uma ordem mundial, tá? Existia a ordem multipolar, que existiam as potências imperialistas, isso antes da Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, tem uma configuração aí onde nós podemos observar que existem duas potências que emergiram, né, saíram vitoriosas, saíram, né, como já diz o nome, potentes, né? São os Estados Unidos, representantes do sistema capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representante do socialismo, tá? Em 1947, teve aqui a chamada doutrina Truman, certo? Tinha como objetivo frear a expansão do socialismo. É um jogo de xadrez. Quando se fala em geopolítica, lembra de jogo de xadrez, né? Como se fosse o presidente de uma potência tal jogando contra o outro para ver quem consegue, né, estar no ranking da potência mundial, certo? É isso aí. E começa a ter o início da famosa e conhecida Guerra Fria, tá certo? Ok, pessoal, vamos mais para uma explanação. Bem, é o seguinte, década de 1985, surge esse camarada conhecido como Mikhail Gorbachev, da União Soviética. Vamos saber quem é esse cara. Quais foram essas duas reformas, qual era a natureza dessas reformas, né? A reforma, por exemplo, ela tem a natureza, lógico, evidente, nessas três vertentes, política, econômica e social, tem a palavra glasnost, que representa a transparência, e a perestroika. Vamos ver isso aqui, né? O que significa cada uma dessas duas aqui? Vamos lá. Bom, o que é a perestroika e o que é a glasnost? Perestroika e glasnost, elas foram as políticas reformistas levadas a cabo pelo secretário-geral do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o camarada que eu disse a vocês, que era o Mikhail Gorbachev. Alguns pronunciam como Mihail,
né? Mas eu produzi o Mikhail Gorbachev. Assim que eu aprendi, né? Em cada um produzir do seu jeito. Bom, perestroika. A perestroika, ou reestruturação, consiste em quê? Em acabar com a centralização econômica instaurada por Lenin depois da Revolução Russa de 1917. Ou seja, estavam acontecendo algumas reformas, né, que as que foram implantadas por Lenin não estavam dando certo. Então, eles estavam tentando adaptar-se aos ditames do mundo que estava se transformando, né? A economia soviética era planificada pelo Estado. Não existia propriedade privada e os preços dos produtos industrializados e agrícolas eram estabelecidos pelo governo, ou seja, o governo estava sempre interferindo. Havia o gigantismo do Estado. Tá certo? Bom, sugiro que vocês assistam um filme muito interessante. O nome do filme é Adeus Lenin. Tá certo? Eu vou tentar depois ver se consigo aqui e mando o link para vocês assistirem esse filme. Assistam com atenção, tá? Para depois vocês fazerem uma espécie de fichamento para mostrar os pontos principais que vocês acharem interessantes nesse filme, tá? Bom, a economia soviética era planificada pelo Estado. Não existia propriedade privada e os preços dos produtos industrializados e agrícolas eram controlados pelo governo. Desta maneira, não havia concorrência e se as pessoas não passavam fome, tampouco havia variedade e abundância. Certo? Vamos lá. Igualmente, a maior parte dos investimentos ia para a indústria pesada de armas e para a guerra contra o Afeganistão. Eles não diversificaram esses investimentos, né? Principalmente para o consumo interno do seu país. Tá? Gorbachev, aos poucos, abre os mercados soviéticos com as seguintes medidas: redução de subsídios à economia, fim do planejamento econômico estatal, liberalização do comércio exterior e eliminação dos limites de fabricação de produtos, autorização de importação de produtos estrangeiros e redução de fabricação de armamentos. Tentou, mas o estrago já estava sendo feito, né? Vamos lá. Já foi feito, melhor dizendo. A perestroika fracassou em abrir, a economia russa por vários fatores. Primeiro foi a resistência dos políticos liberais e dos comunistas em aceitar estas medidas. Segundo, a indústria russa estava muito defasada em relação ao ocidental e de repente se viu sem subsídios, né? Não tinha como produzir aquilo da mesma maneira que ocorria nos países do Ocidente, né? Influenciado pelo sistema capitalista, né? Finalmente, com a desorganização do campo, seguiu-se o desabastecimento de alimentos, causando revolta da população. De acordo com alguns autores, ocorreram vários problemas sociais, como corrupção e filas longas para se comprarem pães, né? Bom, Glasnost. A Glasnost, ou transparência, foi a política que visava aproximar a população das decisões políticas da União Soviética. Também buscava combater a corrupção entre os membros do Partido Comunista. Eles se tornaram, depois que o socialismo caiu, os maiores burocratas, né, ricos e poderosos. Essas medidas contribuíram para o fim do socialismo da União Soviética, pois o povo teve espaço para discutir as mudanças que estavam sendo operadas naquele momento. Assim, podemos citar principais medidas da Glasnost: anistia aos presos políticos, que era uma espécie de perdão, a anistia, fim oficial do Gulag. Gulag, para quem não conhece, eram os campos de concentração dos socialistas, tá? Assim como o nazismo tinha seus campos de concentração, também eles tinham seus, tá? Fim da censura aos jornais e artistas, liberdade para grupos religiosos, fim do sistema de partido único, reabilitação das vítimas do governo de Stalin, tá certo? Bom, consequências da perestroika e da glasnost.
na década de 1988, quando discursava na ONU, Gorbachev declarou que todas as nações deveriam ser livres para escolher seu destino sem interferência externa. Estas palavras tiveram um efeito inesperado nos países do leste europeu. No ano seguinte, o regime comunista caiu de forma pacífica na Polônia, Hungria, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia e Bulgária. Somente na Romênia houve enfrentamento para o exército e a população e a execução do presidente Nicolau Ceausescu e sua esposa. No fim da década de 1989, com a queda do Muro de Berlim, começaram as discussões que resultariam na reunificação da Alemanha em outubro de 1990, onde as famílias se reencontraram, novamente. E quanto à União Soviética, enfrentaria a rebelião de várias repúblicas que haviam sido anexadas, como Estônia, Lituânia e Letônia. Submetido a referendo, os soviéticos decidem pelo fim do socialismo, da União Soviética na década de 1991, e Gorbachev renuncia à presidência da União Soviética no final daquele ano. Tá certo? Bom, vamos seguir adiante. Essa é a foto do Mikhail Gorbachev, tá certo? Que era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, tá certo? Essa é a foto dele. Ele ainda é vivo. Ainda é vivo. Marco histórico, né? A queda do Muro de Berlim. Ainda existe um restinho desse muro que ficou como memorial, né? Para ser sempre lembrado. Nessa época, o Pedro Bial fez uma cobertura inesquecível com relação a esse fato aí que aconteceu no final da década de 80. Bom, pessoal, aqui são as divisões de mundo. O mundo, segundo Alfred Sawi, foi dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Quem são os países do primeiro mundo? São os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas, tá? E o terceiro mundo, países capitalistas ou países periféricos, tá? O leste europeu ficavam os países socialistas e a oeste ficavam os países capitalistas, tá? Leste é o Oriente e o Oeste, Ocidente, tá bom? Vamos lá. Países do Norte, países ricos e países do Sul, pobres. Tá? Essa característica aqui de países do Norte e Sul não é de acordo com a linha do Equador, tá? O que define a questão de hemisférios, que são metades, tá? Vamos lá. Pelo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o mundo é dividido, que vai ter um indicador, relacionado ao desenvolvimento humano, relacionado à questão da qualidade de vida, dentre outros fatores, tá certo? Bem, pessoal, tem esse planisfério aqui, tá? Onde tem uma linha vermelha que circunda parte do México, certo? Acima da África vai circundando certos outros países até chegar aqui na parte da Austrália, tá certo? Por que chamam de países do Norte e países do Sul? Tem a coloração indicando, tá? A divisória dos países do Norte e países do Sul. Veja só, a Austrália está como país do Norte, tá? Então vamos saber o porquê essa divisão, Porque quando a gente estuda Norte e Sul, lembramos o quê? Do hemisfério que divide a Terra, certo? De forma horizontal, é a linha do Equador. A palavra hemisfério significa metade de uma esfera, tá? Sabemos que geograficamente o planeta é dividido em hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, e hemisfério norte, acima da mesma, Porém, em um mundo economicamente dinamizado e contrastante, houve uma necessidade de uma nova classificação entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, como por exemplo, o Brasil é classificado assim, país em desenvolvimento.
principalmente quando a antiga concepção de países de primeiro mundo e terceiro mundo caiu por terra, depois da deterioração do forte ramo das nações socialistas, que constituíram o segundo mundo. Com a queda da União Soviética, apesar de alguns países ainda se conservarem tal sentimento socialista, como Cuba, né? Tem também países da Coreia do Norte, o país da Coreia do Norte, tem a China, né? Vamos lá. Foi então que criou-se uma nova concepção da antiga teoria dos mundos. Era uma divisão socioeconômica que classificava países em do norte e do sul, que destacava os países ricos ao norte de uma linha irregular e imaginária e os mais pobres ao sul. Essa linha, tá certo? Essa linha avermelhada que tem aí no mapa. Esta linha não segue a linha do Equador, né, que é aquela divisão entre norte e sul, onde a gente vê algumas ilhas, por exemplo, Nova Zelândia e Austrália, por exemplo. Apesar de estarem no hemisfério sul, são consideradas países do norte. Interessante isso, né? Em contrapartida, a China está localizada no hemisfério norte e é considerada do sul neste tipo de classificação. Veja como é interessante isso, né? Esta linha corta a América entre a fronteira de Estados Unidos e México, o litoral norte africano, deixando a Europa ao norte e a África ao sul. Segue pelas divisas da parte sul da Turquia e Cazaquistão, deixando ambas ao norte. Entre Mongólia, China, sul, Rússia, norte, certo? No entanto, leste, a linha sofre uma grande deformação. Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, ficando ao norte, junto com Austrália e Nova Zelândia. Atualmente, tal divisão é pouco utilizada e caiu em desuso. Tá vendo, gente? Pois é. Vamos lá para a próxima aula aí, para a próxima apresentação. Bom, pessoal, países desenvolvidos, nós iremos encontrar algumas características, né, que também podem ser expressadas em gráficos como a pirâmide etária, tá certo? Veja só, esse é um assunto do segundo ano que eu já falei com vocês, dê uma olhada novamente sobre essa configuração, né, o que cada parte da pirâmide ela pode representar. Bem, países desenvolvidos, características. Ela vai ter a questão do elevado padrão de vida, certo? Desenvolvimento da indústria de ponta, a questão da tecnologia também, tá? Vai estar empregada nisso. De insumos, produção de insumos, questão de alimentos, né? A questão da genética, né? Avançada na melhora dos grãos, né? Resistente a pragas. Uma polêmica aí relacionada à manipulação genética, os chamados transgênicos, certo? Então, vamos lá. Também tem essa questão do desenvolvimento padrão de vida, tem a questão do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é medido, né, de acordo com o nível de possibilidade que cada país oferece aos seus cidadãos, oportunidade de emprego, oportunidade de se desenvolver, de crescer, certo? Vamos lá. Elevado investimento em educação, tá? A gente sabe, países do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, tem alguns países ali, os países dos tigres asiáticos que ultrapassaram o Brasil. O Brasil representa os piores índices educacionais. Tem também aqui a questão da mão de obra qualificada, modernos meios de comunicação e transporte, certo? Há investimento com relação ao que no governo Dilma tinha falado a questão da mobilidade urbana, né? Mas vamos seguir em frente. A charge já diz tudo, né? Os países do norte e os países do sul. Questão da riqueza e da pobreza. Certo? Vamos seguir em frente. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à representação dessa charge, depois nós podemos tirar, tá certo? Mas
Em suma, na primeira imagem dá-se o quê? A relação daqueles que têm a possibilidade de comer mais, né? Ir para McDonald's, né? Todas aquelas frituras. Assista um filme A Dieta do Palhaço, tá certo? E aqui ao lado do país do norte e o país do sul, existe a pobreza, a desigualdade de oportunidades, a questão mesmo relacionada à extrema pobreza, porque existem graus de pobreza, por incrível que pareça. Existe a questão da pobreza absoluta, a pobreza relativa, certo? Eu não vou explicar mais aqui a questão das duas pobrezas, vocês vão saber. Pobreza absoluta, já está dizendo. Relativa, porque cada país representa um tipo de pobreza, que a pobreza daqui não é a pobreza de lá. Está entendendo? Existe pobreza, existe em todos os países, tá certo? Vamos seguir em diante. É sempre bom, meus amados, vocês fazerem uma questão interdisciplinar, aproveitar bastante a questão da língua portuguesa, né, a questão mesmo da etimologia das palavras, para que vocês possam entender na íntegra o que quer dizer. Por exemplo, países subdesenvolvidos. Se o sub, que está o quê? Acima ou abaixo do desenvolvimento? Está abaixo do desenvolvimento. Tá? Então, como característica, nós podemos ver a má distribuição de renda, dependência econômica, política, tecnológica, altos índices de analfabetismo, mortalidade infantil, infelizmente, né, aqui no Brasil, tem, graças a Deus, né, tem se diminuído bastante, mas ainda existe grau de pobreza, né, de extrema pobreza. Pessoas que não têm acesso à tecnologia, não têm acesso a outros meios, né? Mas é isso mesmo, vamos lá. Proliferação de grandes centros urbanos sem infraestrutura, digamos também as vilas sem planejamento, as favelas, certo? São construções sem planejamento. Em algumas regiões aqui mesmo de Maceió, você pode ver ali naquela região ali do Bebedouro, né, em outras partes aqui da nossa cidade, né, e também do nosso estado, em geral, tá certo? Então, esses são os problemas enfrentados nos países subdesenvolvidos, né? Tem questão de dívida, né, de empréstimo com outros países, com bancos. Mas é isso mesmo, vamos lá, vamos seguir adiante. Uma dica que eu dou para vocês, meus queridos, é que vocês estudem a importância das charges, tá certo? A função das charges. Nós sabemos, né, de antemão já sabemos, mas é importante vocês ficarem treinando exercícios, provas de Enem, vestibulares, que caem charges, entendeu? Caem charges, uma interdisciplinaridade, porque é uma questão de interpretar o que quer dizer, tanto em questão de língua portuguesa, qualquer área da disciplina de humanas, vocês podem ver a apresentação de charges, tá certo? Prova vestibular, concurso público, tá bom? É algo universal. Provas da vida, tá certo? Vamos lá. Seguir mais outra questão aí para ser comentada. Bom, pessoal, que é o planisfério, onde tem como tema o IDH, certo? O IDH, todo mundo já sabe que é o Índice de Desenvolvimento Humano, certo? E vocês veem aqui na legenda esse quadradozinho, onde tem outros quadradozinhos com cores, né? Que indica o nível de desenvolvimento dos países, tá? Como identificar isso? Né? Tem relacionado de 500, 800 em diante. Veja só. Como é feito o cálculo do IDH? IDH baixo, ele reúne todos os países que apresentam IDH abaixo de 500, certo? Se for menor do que 500, a situação do país não é boa, tá certo? Vocês veem aqui as cores vermelhas, tem os países aqui, por exemplo, aqui tem o Chile, IDH elevado, tá certo? Vejam só, tem Estados Unidos, Canadá, aqui países da Europa, né? Tem aquela ilha aqui da Austrália, Nova Zelândia, onde apresenta o vermelho, com mais ou menos aqui o valor aqui, ó, entre 800, é elevado, tá certo? Tem os outros aqui, como no caso o Brasil, veja só. IDH médio, países com IDH entre 500 e 799.
Então, o IDH do Brasil apresenta-se médio, melhorou bastante em relação à década de 70 para cá, tá? O índice de mortalidade era muito elevado. Então, aqui, o IDH alto, países com desenvolvimento humano entre 800 e 899, tá? Então, os Estados Unidos está nesse meio do IDH elevado. IDH muito alto, países cujos índices apresentam-se acima ou igual a 900, tá? Então, é isso aí. Vocês vão verificar os números, se eles são maior ou menor, tá bom? Tem aquela setinha, aqueles sinaizinhos de maior ou menor, igual, diferente. Algumas legendas apresentam-se assim, tá certo? Beleza? Bom, eu estou aqui na página do Jus Brasil, certo? Onde apresenta-se a seguinte matéria. Brasil é o terceiro pior em ranking de educação, aponta Economist. País aparece na 38ª posição entre 40 países analisados, ficando na frente apenas de México e Indonésia. Vejam só, queridos. A educação no Brasil, segundo estudo, há dúvidas de que o país possa sustentar taxas de crescimento econômico no longo prazo. Certo? Então, é interessante ver isso aqui. Vocês depois deem uma lida. Tem no Jus Brasil. Você escreve o tema, onde tem Brasil é o terceiro pior em ranking de educação, aponta Economist, que é uma revista, tá? Então, vocês também podem pesquisar gráficos onde apresenta a configuração do Brasil nesse ranking, tá certo? Vamos lá. Bom, essa foto fala mais do que 1000 palavras, né? A questão da insegurança que o cidadão vem sofrendo, né? A violência aumentando, casos de assaltos, né? E dentre outros tipos de violência. Vamos lá. Vocês peguem um gráfico do Brasil, do mais recente, e peguem o de 1970 a 80, para vocês observarem a diferença com relação ao topo e à base, principalmente. Né? O topo representa o número de idosos, no meio, onde tem os jovens, representa a PEA, população economicamente ativa, né? O número de idades para o trabalho, e na base, o número de nascidos, certo? Onde representa o nível de desenvolvimento dos países. Há aqueles países, né, como por exemplo, alguns países de regime fechado, como a China, eles têm uma política que eles desenvolveram, que é a política do único filho. Alguns países também adotam isso, né? Onde tem uma lei que é aplicada para o controle no crescimento de natalidade. A Europa está sofrendo muito com isso, que ela exagerou bastante com essa prática, e hoje quem está suprindo a mão de obra em países como a Alemanha são os estrangeiros. Bom, pessoal, e por último, só para recapitular aqui, mostrando a vocês um planisfério dos anos 90, com a nova ordem mundial, onde tinha a influência dos respectivos países, tá certo? É só isso aí mesmo, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estudem sobre a nova ordem mundial no pós-guerra, o fim do socialismo da União Soviética e essa nova ordem mundial. Né? Lembrando também a questão da China, né, que está ascendendo rapidamente e poderá, em pouco tempo, ultrapassar os Estados Unidos. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado, me esforcei bastante para dar o meu melhor, agradecendo a paciência de todos vocês. Iremos nos encontrar novamente, se não for presencial, vai ser assim, então a gente vai fazer uma conferência, tá certo?
vamos nos preparar, nos programar com relação aos hangouts, quem não tiver, a gente dá um jeito de fazer alguma coisa para que você não fique sem o material, tá bom? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe. E a mensagem para o término. Eu achei essa mensagem muito importante, muito interessante. Leiamos. Não confunda jamais conhecimento com sabedoria. Um ajuda a ganhar a vida, que é o conhecimento, o outro a construir uma vida. Sempre nas suas ações, procure ter sabedoria, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Somos mais do que vencedores. Deus abençoe. Obrigado por tudo, meus alunos, e estaremos nos encontrando numa próxima aula. Tchau, tchau.